Lá, senhores, estamos aí na questão 46 da Unicamp 2022. Olha só. A autoclave, um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão, foi inventada por Charles Chamberlain, a pedido de Louis Pasteur. A figura a seguir mostra a curva da pressão máxima de vapor da água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida, do lado direito, a água está na fase de vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e de vapor coexistem. Então, ele está falando para nós que aqui, ó, sobre essa curva, aqui é quando você está na mudança de estado físico, certo? Você tem líquido e vapor. Do lado esquerdo, você encontra a substância apenas no estado líquido, do lado direito, apenas no estado de vapor. Aquele famoso diagrama de fases que normalmente é apresentado completinho em pressão e temperatura, mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Quando é para água, que é uma substância anômala, né? Essa curva ela vem para a esquerda. Quando é uma substância não anômala, essa curva vai para a direita, certo? Aqui ele apresenta apenas um trecho dela, ó. Apenas esse trecho que separa o líquido do vapor, certo? A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é de 3 atm. Se toda a água está na fase de vapor, o que se pode dizer sobre a sua temperatura θ? Dado 1 atm equivale a 100 kPa. Olha que bacana. Aqui eu tenho 100 kPa. Então isso aqui equivale a 1 atm, 2 atm, 3 atm, que é onde nós vamos trabalhar, 4 e assim por diante, né? 5 atm. Então olha que bacana. A curva do 5 atm, perdão, do 3 atm está aqui para nós, ó. A reta desse valor aqui, ó, indica para nós esse ponto da curva que indica aí o diagrama de fases, né, que separa a fase líquida da fase vapor para nós. O que significa isso? Que eu tenho a minha substância a essa pressão. Se eu começo a aumentar a temperatura dela, ó, está 120, ó, eu vou aumentando aqui a temperatura, ela vai para 125, aí ela vem para 130 e está no estado líquido ainda, até que ela chega num determinado valor que a gente vai ver qual é, que ela começa a mudança de estado físico, e aqui ela fica parada por um tempo, porque enquanto toda a substância não mudar o estado físico, ela não volta a aumentar a temperatura. A partir do momento que todo mundo está no estado vapor, aí sim eu posso continuar aumentando a temperatura desse vapor. Só que eu percebo que essa mudança de estado físico, ela ocorre mais ou menos, né, aproximadamente aqui neste valor de temperatura. Então esse valor, percebo que ele é um pouco abaixo do 135, um pouco acima do 132,5. Para ficar inteiro, eu vou colocar aí próximo de 133 graus Celsius para nós, certo? Aproximadamente 133. Nós percebemos que a partir daí que ela passa a se encontrar apenas no estado vapor, né? Acima de 133 graus Celsius. No 133 encontra-se nos dois estados, abaixo desse valor, somente no estado líquido para nós, certo? Então, item A, o θ pode ter qualquer valor maior que 100 graus Celsius. Se toda a água nessa fase está na fase vapor, sei lá, olha, ele garantiu para nós, se toda a água está na fase vapor, o que se pode dizer a respeito do θ? Se ela está toda a água em estado vapor, meninos, ela não pode estar uma temperatura menor que 133, nem igual a ela, certo? Por isso que tem que ser maior que 100, mas ainda assim não pode ser menor do que 133. Então, esse que é o erro aqui, ó, teria que ser maior do que 133. 110, por exemplo, é maior do que 100, porém ainda a água se encontra aqui no 110, ó, no estado líquido para nós, certo? Por isso que ela está errada, item A. O B, θ pode ter qualquer valor maior que 100 graus Celsius e menor que 133. Não, entre 100 graus Celsius e 133, ó, a substância encontra-se no estado líquido, não no estado vapor que nem ele fala aqui. Por isso que esses valores não indicam a alternativa B, está errada para nós. C, o θ pode ter qualquer valor menor que 100 graus Celsius ou maior que 133. Menor que 100 graus Celsius, ó, qualquer valor aqui ela ainda está na fase líquida, não estado vapor. Maior que 133 graus Celsius, sim. Então a primeira parte aqui está errada, por isso que a alternativa C está errada. E a D, θ pode ter qualquer valor maior que 133, perfeito, né? É acima de 133 graus Celsius, ó, que se eu continuar aumentando a temperatura, ela está toda no estado vapor para nós aqui. Fechou, senhores? Grande abraço e até a próxima.